Acho que está muito claro que o trabalho do Corinthians ele é longo. Ele é longo. Ele tem jogadores que ainda rendem menos do que deveriam. Ele ainda tem jogadores que chegaram agora e ainda estão entendendo, ainda estão tentando achar o seu ritmo. Ele tem um treinador que tem ótimas ideias, é trabalhador, mas acho que dentro do Corinthians não está jogando muito dentro do que da preferência dele de futebol, do Antônio Oliveira. Por exemplo, ele gosta de um lateral mais ofensivo, pelo lado esquerdo, por exemplo, e mais do que tem. Então, assim, acho que a situação é que o trabalho do Corinthians é longo. O trabalho do Corinthians é longo. E a paciência. Empatou. E aí a paciência é assim como o Mauro resumiu, não por conta desse grupo, né? Mas sim porque o Corinthians não ganha um título desde 19 e, tirando ali aquela Copa do Brasil com o Vitor Pereira, praticamente, aquela ali é uma exceção, né? Chegou à final, poderia ter vencido perfeitamente o Flamengo. Aliás, teve vantagem, né? Teve vantagem na disputa de pênalti, mas, na prática, tirando essa Copa do Brasil, o Corinthians não disputa de verdade nenhum título tem muito tempo, né? Então, assim, acho que está muito claro ali que o trabalho do Corinthians é longo e isso foi prejudicado pelos trapalhões da direção desse ano que entraram prometendo coisas que eram... Queria acabar a farra. Eu não quero nem dizer isso, mas... Não, mas tem que usar, tem que reiterar. Quando fala essa bobagem, daí do Rubão, ela é... Mas o Madrid pode esperar. Aparentemente vai acabar a farra para ele, né? Para ele, pro né? Rubão, Pra né? acabar pro Rubão, mas prometendo coisas que não estavam compatíveis com o momento do Corinthians. Gente, o Corinthians é gigantesco, é muito grande e tudo, mas o futebol brasileiro atualmente, você não pula degraus de uma hora para outra. Não pula. É só ver os clubes que tá ou pula para baixo, né? Exatamente. Só ver o caminho do Fluminense, pô. Fluminense saiu de não brigar por nada para começar a incomodar. Aí no ano de 22, ele foi semifinal de Copa do Brasil, foi quarto colocado do Brasileiro e em 23 bateu o campeão da Libertadores. Ele foi fazendo uma escadinha. Pega o Palmeiras lá atrás, beleza, 14 deu aquela ralada, 15 ganhou a Copa do Brasil, que poderia não ter vencido, aí 16 bateu o campeão brasileiro. Flamengo, 16, cheirinho e não sei o que, para começar a ganhar. Não tá. O futebol brasileiro hoje não permite, ou muito que provavelmente não permite você sair de meio da tabela para ser campeão. Mesmo que com dinheiro. Mesmo com dinheiro. Não tem as loucuras tipo o Botafogo no passado e tal, mas assim, na vida. E o próprio Corinthians... Mas o Botafogo no ano anterior, ele já sai de zona de rebaixamento para quase ir para Libertadores. No primeiro ano do Textor, né? Quando o Jair Ventura salva o time 16 na zona de rebaixamento e vai para a Libertadores. O futebol brasileiro, entre as grandes ligas, ainda que mais ou menos permite, mas não é assim. E nisso o próprio Corinthians... E atualmente, com times mais estruturados, isso fica bem mais difícil. Claro, fica mais difícil, até com os SAFs. Times e clubes mais estruturados. O próprio Corinthians foi exemplo em 11, quando manteve o Tite, ainda que por 2.400.000 motivos, ainda porque o Muricy não quis ir para o lugar do Tite. O Corinthians vai dizer, vamos... E o Andrés falava desde 2009, a gente vai ganhar, enfim, uma Libertadores quando a gente for jogando, for perdendo e tal. E deu brilhante. Foi campeão invicto em 2012, foi bi-brasileiro, bi-mundial na sequência, havia ganhado em 11, ganhou em 15, ganhou em 17, que eu já não se esperava. E é bom lembrar que da última grande conquista, o tricampeonato estadual, em 19, o Carille abre a coletiva na Neoquímica Arena, então Arena Corinthians Itaquera, e fala, cara, mais ou menos assim, eu não sei como a gente ganhou. Foi quando o São Paulo falou, e foi a melhor entrevista que eu já vi, porque você fala, cara, realmente era um ano que não era para ganhar e ganhou, e foi tricampeão. Né? Porque é dificílimo, o próprio Corinthians não ganhava desde os anos 40, desde os anos 30 o tricampeonato. Então, assim, acontece isso aí, mas do jeito que está, você vai ter que ter muito mais paciência do que outra coisa. Não é um grande time. O Antônio Oliveira melhorou um time que estava muito ruim, com o pior desempenho desde 1934 da história do Corinthians em Campeonato Paulista. Mas não melhorou tanto assim. A melhor atuação do Corinthians foi a derrota em casa para a Ponte Preta. O 2-2 histórico pelas circunstâncias, em condições normais, dá para ser 8-0 para o Palmeiras. Acabou 2-2, maravilhoso, histórico, heróico. Mas o futebol do Corinthians é isso. E até acho que sábado nem jogou tão mal contra o time que é líder do campeonato. É bom lembrar, o Corinthians não perdeu para um time qualquer,
time com investimento, mais seriedade, muito menos pressão. O Red Bull Bragantino hoje é líder do campeonato, na casa dele, como quase sempre acontece, 1-0 para o Corinthians, 1-0 para o Bragantino. O Red Bull ganhou e o Corinthians não jogou tão mal assim. Jogou bem, claro que não. Mas a atuação do Corinthians sábado foi não para a campanha muito ruim de um time que não faz gol. Mas isso refere a alguma coisa? É claro que não. Ô Gi, a produção pergunta, né? Como resolver o ataque do Timão? Talvez se ele tivesse a resposta, a gente poderia ajudar o Antônio Oliveira. Agora, a gente já falou em alguns momentos, muito... Se você tivesse essa solução, você ajudaria. Muito. Como é que eu não vou ajudar o nosso Timóteo? Como é que eu não vou ajudar o nosso Timóteo? Óbvio que eu vou ajudar. Para! Óbvio que eu não vou ajudar o nosso Timóteo. Para! Mas, Gi, o trabalho do Antônio Oliveira, no começo, ele deu ali parecendo nossa, ele chegou. Então, vamos que vamos. Tonhão da Fiel. Agora, não chegou a ter uma evolução. Ele sai de um buraco absurdo para talvez uma lanterninha ali de celular, consigo ver alguma coisa, mas não tá legal, assim. Então, é que acho que assim, a gente estava falando sobre título, nesse momento, depois da temporada passada, a preocupação do corintiano, ainda mais com o desempenho nessas 3 rodadas, mais do que o desempenho resultado nessas 3 primeiras rodadas do Brasileiro, é você ter um pouco mais de tranquilidade, né, para não ficar brigando, para não cair. Essa é a verdade do Corinthians hoje. A preocupação não é nem não ganhar título, a preocupação é brigar para não cair. Hoje a preocupação da torcida do Corinthians é essa, é não passar o sufoco que passou na temporada passada. Eu acho que ninguém tá nem pensando em título nesse momento, que vai ser mais uma temporada sem título. Tá pensando assim, poxa, vai ser mais uma temporada que a gente vai brigar para não cair. De tabela. Essa é a preocupação. O Corinthians se colocou nos últimos anos nesse patamar da preocupação do corintiano não ganhar títulos, ser você brigar para não cair. Eu entendo esse ponto. Gastaram aí. uma grana violenta Esse é um bom ponto. Em várias contratações, Sim. que várias não surtiram efeito Aí e podem de novo não surtir efeito, porque aí você gasta uma grana para um jogador que parece que não vai poder jogar junto com o outro. Para que você traz 2 jogadores caros que na cabeça do técnico não vão poder jogar juntos? O Coronado e o Garro. Me explica. Sendo que o time tem outras carências. Não, e tem mais, né, Gil? Assim, o Corinthians não renovou, vendeu ou dispensou 12 jogadores. Eu imagino que, não sei quanto eles ganham, também não me interessa, mas imagino que o Renato Augusto ganhasse um bom salário, que o Gil ganhasse um bom salário, o Juliano ganhasse um bom salário e por aí vai. Aí você faz, beleza, poupamos, vamos sair. Os reforços já chegaram. Eu não imagino o Corinthians... Os que saíram estão reforçando os clubes. Exatamente. Os que saíram, o Gil tá jogando bem, mas não tô nem entrando nesse mérito. Que aí, beleza. Mas os reforços estão aí. O Corinthians vai abrir mais a carteira no meio do ano? Vai fazer isso? Tem condição? O patrocínio da Vai de Bet resolve isso? Então, assim... Os reforços estão aí. Félix Torres, Garro, Coronado, Pedro Raul. Os reforços estão aí. Lesionou. Por isso então, assim, vai reforçar mais? Aí precisa entender o nível de eficiência nos gastos. Houve isso. Uma boa pergunta. Eu vou até tentar ver. A folha do Corinthians diminuiu em relação ao ano passado? Diminuiu porque era a terceira mais cara, com todos eles agora? Desempenho horroroso. Com todos eles agora? Diminuiu? Ainda Quanto diminuiu? Isso eu não sei. Mas que diminuiu. Diminuiu R$100 também não faz sentido. Diminuiu, sei lá, saiu de 20 para 19, não mudou muita coisa. O que não faz sentido era ano passado, agora você tem a terceira folha salarial e tem o desempenho. Eu não gosto de banco imobiliário, como a gente tem brincado de maneira até irresponsável na imprensa, né? Não, investiu, isso, gente, não é hoje, é na história do futebol interplanetário. Mas sim, nível de investimento, mas de folha salarial, algo mais compatível. Tá aí para provar. Muitíssimo bem colocado. Assim, não dá para realmente a terceira folha salarial do ano passado ter o desempenho que teve em campo o Corinthians, né? Deu uma equacionada, mas mesmo assim é como destacou o VCR, não é lá aquela maravilha hoje.